Atenção, MEI, a partir de 2026, as regras do jogo vão mudar, e vão mudar muito. Quem não estiver preparado pode acabar tendo problemas bem sérios. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no que exatamente está vindo por aí e, claro, como se proteger. Olha, essa é a pergunta que todo microempreendedor individual deveria estar se fazendo neste exato momento, porque a resposta, sinceramente, pode definir o futuro do negócio. As novas regras fiscais estão chegando com tudo, e ignorar, bom, não é uma opção. É mais do que fundamental entender o impacto delas. Nós vamos detalhar aqui 3 alterações que são cruciais na regulamentação. E olha, cada uma delas sozinha já tem o potencial de virar de cabeça para baixo a forma como o meio opera no dia a dia. Ok, vamos começar pela primeira e talvez a mais impactante de todas as mudanças. É a que mais tem gerado dúvidas por aí. A tal da unificação das receitas do CPF e do CNPJ. É isso mesmo, a Receita Federal vai poder olhar o faturamento que entra em ambos, somar tudo e considerar como uma receita só. Pensa bem, isso é uma mudança de paradigma enorme na fiscalização, que antes tratava esses fluxos de forma bem mais separada. E isso não é especulação, não é achismo. Está preto no branco na Resolução 183. O texto é claríssimo. Atividades econômicas como pessoa física vão poder sim ser somadas à receita do MEI. E na prática? Bom, na prática isso afeta diretamente o limite de faturamento. Agora, o ponto mais interessante aqui é essa distinção. Nem tudo que cai no CPF vai entrar nessa conta. Salário de CLT, empréstimos, doações, isso fica de fora. Mas e aquelas vendas por Pix ou na maquininha que caem na conta pessoal? Ah, essas sim, estão na mira. O foco é na receita de atividades econômicas por conta própria. E aqui está o pulo do gato. O limite de faturamento anual do MEI, pelo menos por enquanto, continua em R$ 81 mil. Agora imagina só somar as vendas do negócio com aqueles trabalhos como autônomo que entram no CPF. Ultrapassar esse teto fica muito, mas muito mais fácil. E o resultado disso? O desenquadramento do MEI. E para quem pensa que isso é algo muito distante, um plano para o futuro, cuidado, já tem exemplos práticos acontecendo. A Secretaria da Fazenda do Ceará, por exemplo, já faz esse cruzamento de dados somando movimentações de Pix e maquininha do CPF com as receitas do CNPJ. É um sinal bem claro da direção que a fiscalização está tomando no país inteiro. A segunda grande mudança explica direitinho como o governo vai conseguir aplicar essas novas regras. E a resposta é através de uma fiscalização integrada e do cruzamento total de dados. É bom imaginar isso como se fosse uma grande teia de informações. A Receita Federal lá em Brasília, as secretarias da Fazenda nos estados e as prefeituras vai estar tudo conectado, trocando figurinhas sobre cada MEI praticamente em tempo real. Como a gente vê aqui, o fluxo de dados vai ser constante, ligando União, estados e municípios. Isso cria um sistema de monitoramento fiscal assim super poderoso, onde qualquer inconsistência, por menor que seja, fica visível quase que na hora. E aqui vem um alerta que é importantíssimo. Esse poder de fiscalização é retroativo. Os órgãos podem dar uma olhada nos últimos 5 anos de atividade do MEI. É por isso que ter um histórico fiscal organizadinho e em dia nunca foi tão essencial. Vamos para a terceira e última mudança-chave. Essa tem a ver com a declaração anual do MEI, a famosa DASNIS-MEI, e com as consequências de não estar com os impostos em dia. A regra aqui é bem direta ao ponto. No momento em que a declaração anual for transmitida, informando que existem guias de imposto, o DAS, que não foram pagas, o MEI está, para todos os efeitos legais, confessando essa dívida para a Receita Federal. Mas o que significa essa tal de confissão de dívida? Basicamente quer dizer que a Receita Federal não precisa de mais nenhuma prova para começar a cobrar. A própria declaração entregue já serve como documento oficial, permitindo uma cobrança imediata dos valores que estão em aberto. Diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: e agora, o que fazer? A boa notícia é que existe sim um caminho. Vamos ver os passos para se preparar para este novo mundo. O segredo para atravessar essa tempestade se resume a 2 pilares. O primeiro é uma gestão financeira e fiscal impecável do negócio. E o segundo é buscar o suporte de uma assessoria contábil, de profissionais que entendam do assunto para garantir que tudo esteja nos conformes. Então vamos lá, um plano de ação bem prático. O passo fundamental, o número 1, é separar de uma vez por todas as finanças pessoais das da empresa. Acabou a mistura. Depois, é crucial manter registros super detalhados de tudo que entra e sai.
E, claro, pagar todas as guias do DAS em dia, sem exceção. Por fim, vale muito a pena procurar uma análise profissional para traçar a melhor estratégia e evitar qualquer surpresa desagradável lá na frente. E a gente encerra com essa reflexão, com a unificação de receitas, com a fiscalização totalmente integrada e com essas novas regras de dívida, talvez seja a hora de reavaliar. Será que o MEI continua sendo o regime tributário mais vantajoso para cada tipo de negócio? É uma pergunta que todo microempreendedor precisa de verdade começar a se fazer agora.